Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material totalmente imperdível e você tem que começar a ler, tá? E eu vou te dar a dica, assim, a edição pra você começar a ler. Ah, cara, depois que tu ler isso daqui, acabou. Tu vai virar um fã do Martin Mister e vai começar a acompanhar os materiais. O material é esse aqui. Martin Mister, edição número 14 e 15. Sim, eu sei que são as grandes aventuras de Martin Mister, o detetive do impossível, porém eu prefiro Martin Mystery, como era aquele desenho da Globo, que é baseado nesses quadrinhos aqui, tá? Aqui dentro, cara, a gente tem uma obra totalmente diferenciada e que vale muito que você conheça. É um material que traz pra gente um tipo de leitura que você não encontra normalmente em outros títulos desses na banca, nem em outro lugar, tá? Porque é um título recorrente, que te traz grandes aventuras, sim. São histórias divertidas, com sobrenatural, com o impossível e com elementos fantásticos, porém com muita história, com muita informação, com muita coisa de verdade, com uma bagagem cultural enorme, que você termina a leitura de uma ediçãozinha do Martin Mystery se sentindo mais inteligente, ou menos burro, por que não? No mínimo, mais culto, com certeza você termina uma edição de Martin Mystery. É espetacular. É um material daqueles que você fica completamente preso na leitura, dada a quantidade de informações legais que você tem dentro do material. Esse material aqui é publicado pela editora Mitos, tá? Em 2018 ela voltou com o título, numa tentativa em 4 edições, deu certo e o material continua até hoje. Tá? Atualmente a gente está no número 25, se eu não me engano. Eu não tenho ele aqui, tá? Mas a gente está chegando mais ou menos no número 25. E todas as edições você consegue comprar ainda, praticamente. Você entra no site da Mitos, entra na Amazon. Se não tem todas, tem praticamente todas disponíveis. Então é um material que você consegue comprar facilmente. Porém, não tem problema se você não conseguir comprar todos. Ah, Barba, eu não vou conseguir do número 1, já era, esquece, eu não vou comprar mais nada. Abstrai isso. Martin Mister é publicado há muitos anos na Itália. E a editora Mitos, quando publica os materiais aqui, nesse formatinho aqui, tá? Ela não traz as histórias em ordem cronológica conforme foram lançadas na Itália. Bom, mais uma vez, eu sempre tenho que vir aqui lembrar. Por quê? Pode ser que você tenha chegado aqui nesse programa novo. Se você não chegou, você já entende o que eu vou falar. Se você chegou agora, é o seguinte. Boneg não é igual Marvel e DC. Na verdade, Marvel e DC são únicas. Elas fazem aquelas histórias que você fica dependendo de acompanhar todo mês e se perdeu já é... Esquece isso, tá? A Boneg não funciona desse jeito. A Boneg escreve histórias fechadas. Muitas vezes, uma ediçãozinha dessas aqui da Boneg, seja do Tech, seja do Martin Mister, da Júlia, do Mágico Vento, enfim, são histórias fechadas, que a cronologia existe, mas importa pouco para a história. Ah, Barba, mas eu não conheço os personagens. Não precisa, tá? Você não precisa conhecer quem é cada um. A história é feita como um filme. É feita para você sentar, assistir e se divertir. Quando a gente foi lá, até porque esse é o maior exemplo, a maior analogia que eu posso fazer com Indiana Jones. Quando a gente foi lá e sentou e assistiu Indiana Jones, a gente não sabia de toda a história pregressa, que ele é um professor de não sei... Cara, a gente não sabe, a gente senta, assiste, se diverte, o filme acaba e tá pronto. É isso que você encontra aqui, tá? Esses títulos da Boneg têm essa característica de você não precisar saber de tantos detalhes das coisas. Você senta e se diverte com uma boa história, ok? O título continua sendo publicado. A maioria das edições trazem histórias ou fechadas ou que duram 2 edições. Existem algumas peculiaridades, como pode acontecer de, no meio de uma edição, estar acabando uma história e começando outra, tá? Então, ser uma história que tem, na verdade, 2 metades. O fim de uma edição e o início de uma próxima. Isso é raro, mas existe, tá? Acontece sim. Tem um guia, eu vou deixar, tem lá no meu Instagram, tem aqui em comunidade e eu vou publicar de novo na comunidade. Eu fiz um guiazinho com a ajuda dos próprios leitores que são fãs aqui do canal, com todas as edições que são individuais e as que são pares, estão tudo com o número juntinho. Então, por exemplo, tem lá 1 e 2, você precisa ter a 1 e a 2 para ler uma história. Tem aqui no caso, essa daqui que é a 14 e 15, embora sejam histórias fechadas, elas são uma continuação bem peculiar, tá? Então tá lá 14 e 15. Aí, por exemplo, tem a edição, acho que é a 18, tá sozinha. É porque ali é uma história totalmente fechada, você pode comprar só a 18. Mas eu quero que tu comece por essa, porque tu vai se amarrar nisso aqui, beleza? Então, você pode acompanhar.
A Mitos não publica isso de ordem cronológica, tá? Ela vai pegando essas histórias ao longo desses anos que já existem o personagem e vai publicando aqui dentro. Essas duas são a edição número 14 e 15 da Mitos. Porém, lá na Itália, elas são as edições 216 e 227. Existe um ano de diferença das duas histórias. Existem várias edições no meio, mostrando que, embora sejam continuidade dentro da linha da Mitos, cronologicamente na numeração da Mitos elas sejam seguidas, elas não são seguidas cronologicamente dentro dos títulos italianos. Então não se preocupe com isso, ok? Dito tudo isso, vamos falar especificamente dessa edição e do Martin Mystery. Martin Mystery, então, é uma espécie de, talvez, Indiana Jones. As histórias se aproximam desse estilo narrativo, só que nos dias de hoje. Ele é um estudioso, tá? É um escritor de livros, faz programas de TV e tudo mais sobre história. Ele é um historiador. Sobre história, sobre curiosidades do fantástico e tudo mais. Então, ele é um cara requisitado no mundo inteiro para fazer pesquisas e palestras, livros, programas de TV, documentários sobre a história do mundo, sobre coisas fantásticas, entre outros assuntos. E, no meio dessas coisas todas, ele acaba se envolvendo em aventuras. Aventuras que sempre envolvem elementos fantásticos. Porém, essas aventuras começam sempre baseadas em coisas reais, tá? O elemento fantástico é totalmente presente dentro das histórias. Vai acontecer alguma coisa louca, vai acontecer uma viagem no tempo, vai aparecer um monstro, vai aparecer uma criatura sobrenatural, um alienígena, vai aparecer alguma coisa assim, tá? Uma entidade do inferno, enfim, pode acontecer de tudo dentro da história. Porém, a história começa com coisas de verdade. Começa com elementos de verdade da história, elementos do folclore, o que for, são elementos verdadeiros. E isso é um grande charme para a revista, porque dentro da própria narrativa, de uma maneira fácil, agradável, didática e divertida, você pega esses elementos da história. E isso vai sendo mostrado para você, como é o caso dessa edição aqui, que é espetacular. Isso tudo vai sendo mostrado e, digamos, ensinado para você, tá? Então, nós temos todo aqui uma aula de algum assunto e dali começa a acontecer algum evento fantástico que vai nortear a história, ok? Então, as histórias são muito legais, são muito divertidas. Existe uma cadência, um ritmo muito bom. É muito cinematográfico, é muito Hollywood, cara. É muito bacana. Deixa eu te dar exemplos aqui, mais exemplos, tá? Além do Indiana Jones, obviamente, a gente pode botar a Lenda do Tesouro Perdido, por exemplo. Existem elementos históricos ali. A história toda é uma ficção, né? Mas não tem um monte de pontos, alguns pinguinhos de verdade na história? Não tem ali um monumento que existe e tudo mais? É nesse estilo também, tá? Então tem história de verdade dentro do material. Outro que a gente pode botar também como paralelo, de preferência o livro, mas o filme também quebra um galho, seriam os materiais de Dan Brown. Acho que o Dan Brown é um cara que deve gostar muito de Martin Mystery, tá? Que ele pega muitos elementos de verdade, de história ou de tecnologia e cria uma trama a mais sobre aquilo. Uma trama fictícia que às vezes tem um pezinho no sobrenatural, como foi o caso do Código da Vinci. Bem de leve, mas tem, tá? Mas, enfim, ele não pega um monte de elementos e te enche de informações. Se você leu e se apaixonou por Código da Vinci... Eu peguei o Código da Vinci e li num dia, eu não conseguia parar de ler aquilo. Então, se você teve aquela leitura, você vai encontrar algo similar ao Martin Mystery. Porra, a leitura do Código da Vinci realmente agora foi, assim, certeiro. É nesse estilo, cara. Que você fica empolgado com a narrativa, só que ele ainda também tem esse elemento de ação que tinha no Código da Vinci, tudo, só que geralmente ainda tem esse sobrenatural ainda exacerbado dentro do material. Enfim, é um material que vale demais, tá? E por que eu tô falando pra você começar com essas edições aqui? Porque elas são edições que eu comprovadamente posso te dizer que são muito boas, muito peculiares, e que a parte de história delas é muito legal. O material é bom demais. Além disso, a arte das revistas está completamente espetacular. A revista é muito bonita,
Então, Martin Mystery, número 14 e 15, são imperdíveis. Esse material custando na faixa de 28 a 30 reais, tá? Barbie, é muito caro, não quero. Cara, a gente compra um monte de merda que custa valor similar ou até mais caro. Mas tudo bem. Eu também não paguei 30 reais, tá? Eu espero uma promoção na Mitos, quando tem lá 40, 50% de desconto. Eu sempre nas minhas compras boto alguma coisa da Boneg junto e de vez em quando eu boto isso aqui. No caso, essas edições foram da última promoção que teve no site da Mitos. Eu comprei alguns capa dura, comprei lá um monte de coisa legal e botei junto 2 edições do Martin Mystery. Ele tava com 50% de desconto, então eu paguei 28 reais em 2 edições. Que eu sabia que as duas faziam parte de um pacote, eram uma história juntas. E funcionou muito bem. Outra coisa, você pode estar sempre de olho na Amazon. A Amazon tem preços muito interessantes. Às vezes está com 30%, 40% de desconto, vale a pena. Você paga menos de 20 reais numa leitura de alto nível. Ok? Então monitore essas edições aqui. Inclusive agora na Book Friday essas duas estavam baratinhas. Dei a dica até aqui no programa para quem viu. Fiz uma live falando, gente, compra essas 2 edições, pelo amor de Deus, vocês não vão se arrepender. Acho que ninguém comprou, mas tudo bem. Tentei. Enfim, vamos falar da edição, tá? Nessa edição aqui, o dia 29 de fevereiro. Essa edição aqui que você pode ver que tem um culto, tem o 29 aqui e tudo mais, enfim. Aqui a gente tem um material que vai trazer o Martin Mystery para Londres. Martin Mystery, boa parte da vida dele está em Nova York, depende da fase da revista, às vezes ele está na Europa e tudo mais, mas ele mora em Nova York. Ele está escrevendo um livro sobre o calendário. E essa é a grande parada aqui da revista, tá? Essa é a grande parte histórica. Por que nós temos um calendário da forma como nós temos? Por que os meses têm tantos dias? Por que o ano tem tanto tempo? De onde surgiu isso? Aqui a gente tem todo um relato histórico de onde surgiu o calendário, os meses, os dias, a contagem de tempo, até a contagem de tempo em relação a horas, segundos e outros assuntos do tema. É uma verdadeira aula de como tudo isso surgiu. Mas sem ser um texto maçante, uma coisa longa, não. Isso é feito dentro dos quadrinhos, cara. Isso é feito de uma maneira muito legal. Deixa eu pegar aqui uma página para vocês verem como funciona aqui, por exemplo. Ele está narrando como iniciou a contagem de tempo, contagem de dias, porque então é tudo feito dessa forma, ó. Em quadrinhos com texto. Esse negócio é legal, é fluido, é agradável, é interessante, é sensacional. O material é muito legal, tá? Então, assim como esqueci completo, Robert Langdon, acho que era, lá do Dan Brown, do Código da Vinci, ia contando as histórias, não, mas aqui o simbolismo e tal, o V, ali, aqui ele está contando, ele está escrevendo um livro sobre isso e a gente está lendo junto com ele está nas memórias dele, repassando as coisas do livro, a gente está vendo. Como surgiu o calendário? Como surgiu os nomes dos meses? Como isso foi evoluindo? Por que o dia tem 24 horas? Enfim, tudo isso está na história. E é muito legal, tá? Mas não é só isso a história. Obviamente, isso é um dos nortes da história. Essa é a parte de informação do real que existe em todas as edições. As edições são sempre embasadas em coisas do mundo real. Dentro também da revista, sempre tem um texto aqui no início, tá? Para te ajudar com referências, para te ajudar com algumas informações a respeito do que vai acontecer na edição. Então aqui a gente tem também pequenas curiosidades, pequenos detalhes, é muita informação. Cada edição de Martin Mystery é muito pesquisada e ela tem uma bagagem de informação muito grande e muito bacana. Tem coisas que você nunca tinha ouvido falar e que você descobre aqui e tu fala, pô, não é possível. Aí tu pesquisa, cara, e tu fala, caralho, eu nunca tinha ouvido falar nessa merda. Então, é diferenciado. Martin Mystery é um material diferenciado. Nessa edição 29 de fevereiro, esse material foi escrito no ano 2000, tá? Que era um ano bissexto. E aqui a gente tem, essa edição saiu em março de 2000. E na edição número 216 italiana, né? Deixa só eu ver o nome dos artistas que tem aqui, que é legal a gente falar. O texto fica pelo André Pazzini e os desenhos do Giovanni Romani, que faz um trabalho totalmente excelente, tá? A arte da revista é muito, muito, muito boa. E, cara, tu tem que ler isso daqui, assim, que é um material totalmente diferenciado, tá? E uma coisa legal também é uma leitura, assim, tranquila para adolescente. Não é uma coisa, assim, pesadona, não. É uma leitura que dá para todo mundo ler. É muito bom, tá? Então,
A história se passa no ano 2000, ano bissexto. Martin Mister está escrevendo esse livro sobre o calendário e ele é convidado a fazer uma série de palestras em Londres, justamente por conta dele estar escrevendo sobre isso e por ser um ano bissexto especial, né? O ano 2000 e tudo mais, vai ter lá no dia 29 de fevereiro, no ano 2000, uma coisa diferenciada, ele vai para lá. Quando ele chega lá, ele acaba se envolvendo numa investigação policial de uma moça que foi assassinada e ela nasceu no dia 29 de fevereiro. Junto a isso, ele foi convidado para fazer essas palestras por um grupo de burgueses, um grupo de elite londrina, que são todos eles nascidos no dia 29 de fevereiro. Então, obviamente, há uma tendência da polícia a achar que existe uma relação entre isso, entre esse grupo de nascidos no dia 29 de fevereiro com esse assassinato, e o fato do Martin Mister estar conversando com os dois, né, ele ser conhecido pela polícia londrina, e ele tá ali envolvido com essas pessoas que ele vai fazer a palestra, então ele acaba meio que ajudando ali nessas investigações. Dali pra frente, cara, a gente vai se envolver numa história que obviamente vai trabalhar sobre a questão do dia 29 de fevereiro, vai trabalhar sobre a questão do calendário e vai trabalhar o oculto, vai trabalhar a parte fantasiosa da história. Tem um mago lá britânico que vai estar envolvido no negócio, um cara que existiu também de verdade, tá? Então tem um monte de coisa legal envolvida em assassinatos, sacrifícios, rituais que você vai descobrir o objetivo depois. Essa história é fechada, tá? O material acaba aqui. Acaba com uma deixa, mas acaba. Se você comprar só essa daqui, Barba, pô, tá ruim, vou comprar uma só. Compra essa, porque essa aqui é sensacional. Tem essas informações todas super legais e a história acaba aqui. Só que você vai precisar depois ler a outra, tá? Não que você precise, porque a história vai continuar. Embora ela continue, ela tem esse caráter peculiar. Porque o material acaba aqui, te encerrando a história. Ó, encerramos, acabou, dá o desfecho das coisas que tem que ser dada, mas eles deixam aquela de aguarde daqui a um ano, tá? E esse aguarde daqui a um ano realmente aconteceu. A Mitos publicou o material de forma contínua. Só que aqui saiu exatamente um ano depois, em fevereiro de 2001, na revista O Dia Que Não Existia. A mesma dupla criativa veio para essa edição, tá? E contaram uma história um ano depois, literalmente. Ela se passa um ano depois, cronologicamente, na vida do Martin, e se passa um ano cronológico também das edições, porque ela saiu um ano depois na Itália. E aqui a gente vai ter a continuidade da história. Não é uma história em duas partes. É uma história em dois filmes, tá? São dois filmes que têm conexão, mas são filmes individuais. Essa daqui tu não vai ler sozinha. Essa daqui você consegue ler e se encerrar nela mesma. Para ler essa daqui, você precisa ter lido essa. Tá? Essa daqui não dá para ler sozinha. Mas você não precisa dessa. Você pode comprar só essa. Deu para entender? Deu, né? Então, aqui a gente tem a segunda parte da história, que é uma continuação e vai trazer um novo desenrolar e mais explicações a respeito de algumas coisas que aconteceram aqui. Mais uma vez, temos elementos históricos sendo trabalhados na mesma arte sensacional da revista, tá? E mais uma edição incrível. Eu gostei demais dessas duas edições. O material é legal demais e eu te garanto, tu vai ler isso daqui e vai se apaixonar pelo Martin Mister. É leitura obrigatória, é diversão garantida, é cultura garantida. Você vai ler e vai terminar como falei. Mais inteligente, mais culto, ou por que não, menos burro também, é uma possibilidade. Você vai terminar a revista assim com... Cara, não foi um tempo perdido, tá? Porque além de eu me divertir, eu aprendi coisas. É sensacional, cara. É sensacional. Eu já estava adorando as outras edições que eu estava lendo. É um material muito diferenciado, mas essa daqui está alguns patamares acima. Porque o tema dela, para mim, é um tema que é muito interessante. A forma como foi construída, toda a ideia da revista, eu achei genial demais. Mas, enfim, vocês podem continuar comprando as outras também, conhecendo as outras, que também tem muitos materiais legais. Eu estou tentando ler o máximo de Martin Mister que eu puder. Na verdade, estou tentando ler o máximo que eu puder de tudo da Boneg. E vocês sabem, tudo que eu estiver lendo, eu trago review aqui pra vocês. Esse review louco que eu faço aqui, cara, mas eu sei que vocês curtem. Tem gente que curte, tem gente que não gosta, não.
Tem gente que curte essa loucura, improviso total, mas essa é a graça do canal. A gente está batendo um papo sobre o quadrinho, eu não estou aqui preparando textos e eu estou tendo uma conversa informal, um bate-papo legal com vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, espero que você tenha curtido e espero que você volte mais vezes para essa loucura. Então, se inscreva aqui embaixo, ative a notificação do sininho e volte sempre, cara, porque os programas são sempre assim. Eu nunca sei a duração que vai ter, eu nunca sei o que eu vou falar, eu nunca sei para onde esse troço vai. Mas acaba saindo os programas, beleza? Se inscreva no Facebook do Barbas, que eu compartilho os links, compartilho novidades, compartilho um monte de coisa. E o Instagram do Barbas, que é legal, aberto, você fica sabendo tudo que eu tô lendo. Você fica sabendo quais são os próximos programas do canal. Lá eu aviso, ó, o próximo programa do canal é tal, vai entrar hoje. Então, dá uma olhada por lá também. E, obviamente, vou deixar os linkzinhos dessas edições aqui embaixo na Amazon, que se você comprar pela Amazon, você dá aquela super força pro canal. Você pode comprar qualquer coisa na Amazon usando os links do Barba, que você ajuda demais o trabalho. Não precisa ter um link específico do produto, tá? Você pode clicar nesse link que tá aqui embaixo para comprar qualquer outra coisa. O que importa é você entrar na Amazon através dos links. E vou deixar o link da nossa parceira também, a Mitos, aqui embaixo. Vou deixar o link dessas edições aqui embaixo. Vai que lá tá com um preço muito mais interessante. Você vai lá e compra na Mitos. Obviamente que o importante é que você leia, que você compre, que você descubra quem é Martin Mystery e aproveite que esse material é totalmente fantástico e sensacional. Beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.